Salve galera! Então, do nada aqui, né? Por que eu comecei a gravar isso daqui, esse vídeo e tal? É porque eu quero simplesmente contar a minha história com Altered Beast. Vou direto ao ponto. E o que é isso? É um jogo, um beat'em up que a gente vira um lobisomem e outras coisas. E a tradução em inglês de Altered Beast é besta alterada. E esse jogo me fez de besta e ainda me deixou alterado. E o final é uma coisa que já já vou falar, mas enfim, esse final me deixou tão alterado que eu decidi gravar isso daqui, tá fazendo esse vídeo e tudo mais. E eu sempre já quis desde muito tempo fazer alguma coisa aqui no YouTube, enfim, independente de ser bom ou não. E vamos lá, eu vou contar a minha história. Eu já adianto que esse vídeo não é uma análise, tá? Eu não vou ficar falando os pontos aqui. Também não tem o intuito de trazer fatos precisos sobre o jogo, quem fez, produção, tudo mais. Talvez na frente eu possa ter, mais lá na frente eu possa tentar fazer algo nesse sentido. Mas não é meu objetivo agora, eu só quero falar da minha história com esse jogo. E é isso. E se alguém se interessa em ouvir, que ótimo. Então é isso, gente. Aí quem. Ah, eu sempre quis dizer isso. Dá o like aí pra fortalecer, compartilha. É nóis, tamo junto. E vamos lá. Pra quem não conhece, eu vou me auto-intitular de Manual. Por quê? Porque, cara, eu até poderia explicar, mas fiquem com a explicação mais rasa. Eu vou deixar a explicação mais aprofundada para, assim, talvez no futuro eu tiver uma quantidade interessante de inscritos, não sei. Não sei se esse canal vai continuar, se vai ficar só nesse vídeo. Mas basicamente, eu sou humano, eu quero falar de tudo, manual, é isso. Não tem muito, é isso, não tem muito o que falar. E talvez esse áudio esteja com algum ruído, eu vou tentar ajeitar isso, porque eu não estou num ambiente mais ideal para fazer isso, mas eu também. Eu só quero fazer esse vídeo, porque se eu. É meio de qualquer coisa, feito nas coxas, mas é porque se eu não fizer, nem que seja de qualquer jeito feito nas coxas, ele não sai. Eu já gravei a gameplay já tem quase 3 meses, praticamente, e só agora eu tô tentando editar, fazer esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Altered Beast é um jogo que saiu pro Mega Drive, né? E saiu primeiro para arcade, mas ele ficou muito conhecido no Mega Drive porque foi um dos primeiros jogos do Mega Drive, se não o primeiro, talvez. Comentem aí. E eu conheci ele não porque eu joguei ele na época, até porque eu tenho 23 anos, eu nasci em 2001 e meu primeiro console, assim como quase todo mundo da minha geração, da Gen Z. Eu não suporto esse termo, mas enfim, né? É, a galera da minha geração geralmente começou pelo PS2, né? Porque a gente cresceu nos anos 2000, né? Então, e o PS2 ainda ficou inativa praticamente essa década inteira, apesar que o PS3 saiu lá para 2006, se não me engano. Mas até 2009 estava saindo o jogo pro PS2 e ele era mais barato, né? Depois que saiu o PS3 ele era mais barato e tinha mais jogo, então foi o meu primeiro console. E eu lembro que meu primo mais velho me deu de presente, eu acho de aniversário, o Sega Genesis Collection. Não sei se é uma coletânea oficial, mas era basicamente uma coletânea, um emulador de luxo, né, por assim dizer, com alguns jogos da Sega. E tinha Alex Kidd, tinha Sonic, Comic Zone, muitos títulos da Sega. Comic Zone eu gostava muito, né, porque tinha aquela vibe, a gente entrava numa HQ, essa coisa meio metalinguagem e tal. Eu achava muito bacana o visual. Mas o primeiro que eu joguei deve ter sido Altered Beast. Tinha Echo the Dolphin. Eu não vou esquecer do Echo the Dolphin. Eu adoro Echo the Dolphin. Eu posso falar depois sobre Echo the Dolphin se eu tiver fim também. Mas Altered Beast foi o primeiro que eu joguei. E eu adorei e odiei ao mesmo tempo esse jogo. Porque eu sou noob. Vamos lá, sem mais delongas. Eu sou noob. Eu sou aqueles gamer que quer pagar de bonzão. Nada disso. Eu já zerei alguns jogos na minha vida, mas enfim. Eu já tentei ser bom em jogo de luta e apanhei severamente, como quase todo mundo, em várias ranqueadas e algum torneio que eu tentei participar uma vez eu também perdi logo na primeira luta, mas enfim. E eu não sou daqueles que pega logo de primeiro o jogo pra jogar na very hard, eu sou gamer, eu sou o cara, sei lá o que, eu sou isso, aquilo, eu zerei Dark Souls só
com uma faquinha, nem sei se tem faquinha no Dark Souls, mas enfim. Eu zerei o Dark Souls só com essa arma aqui que ela é uma droga e eu sou bom e eu não morri nenhuma vez. Eu não sou isso, cara. Eu só quero me divertir. Só que o porém é que jogos dessa geração, né, da quinta geração, Super Nintendo e Mega Drive, principalmente, eles eram feitos para ser mais difíceis, né? Porque antigamente os jogos eram curtos e para fazer o jogo render, os desenvolvedores apelavam na dificuldade. E com Altered Beast não foi diferente. Sem falar que ele veio dos arcades. Arcade é fliperama, né? E fliperama a gente precisava das fichas lá, né? E se tu só pegasse umas poucas fichas, comprasse lá no seu Zé, na padaria do seu Zé, e fosse lá pegar o troco do pão, e só conseguisse vencer o jogo com algumas fichas, o seu Zé não é. Algumas fichas? Ai meu Deus. Enfim, se tu fosse na padaria do seu Zé e vencesse o jogo só com algumas fichas, o seu Zé não ia achar interessante. Ele ia querer que a máquina rendesse, né? Então era interessante tu morrer muito. É por isso que também na legislação aqui do Brasil tem esse papo, né? Que diz que por um tempo se equiparou os videogames com jogos de azar, máquinas caça-níqueis. Eu acho que talvez alguém deve ter comparado nessa lógica, né? Que era interessante tu perder várias vezes, porque assim tu dá mais dinheiro para conseguir a máquina. Mas dá uma comparação absurda, né? Meu Deus. E hoje em dia com Tigrinho, com os caramba 4 Blaze, nem se compara. E naquela época, a galera, como sempre, jogando jogos pro ostracismo, né? Pro ostracismo, meu Deus. Por que eu insisto em falar coisa complicada? Palavra complicada, meu Deus, cara. E voltando, enfim, voltando para o Altered Beast, é isso, esse jogo era difícil, porque na época era assim, e eu penei muito jogando esse jogo. Eu morri muito, mas vamos por parte, né? Eu já tô me adiantando aqui. Qual foi a primeira sensação que eu tive jogando Altered Beast, a primeira cena, né? A gente vai lá da player, vem aquele velhão e fala que é basicamente a frase em inglês, né? Rise for your grave. Só que a gente não entendia nada de inglês e o áudio do jogo não ajudava em nada, porque ele era todo estourado. Era pior do que o meu, com certeza, que vocês estão ouvindo agora. E esse carinha é Zeus, e ele basicamente ressuscitou nosso outro carinha pra... Carinha, meu Deus, é um senhor barbado, enfim. Ele ressuscitou nosso carinha pra salvar a filha dele, que é a Atena. Porque um mago que parece o velho da Van sequestrou ela, e o nosso objetivo é ir passando de fase e derrotando os inimigos e derrotando as várias formas desse mago. Aí, ou vários magos, né? Depende de como você vê o jogo. As várias formas desse cara até chegar na fase final e libertar a donzela em perigo, né? Mais clichê impossível. Mas o que era interessante desse jogo é porque nosso carinha começava mirradinho, mas aí tem um inimigo que ele é um lobo branco de duas cabeças, que quando a gente bate nele, ele vira uma bolinha, a gente pega ela, cresce e ele fala Dragon Ball! Era assim que eu via, mas é Power Up! E ele fica fortão, porque essa bolinha deve ser aqueles negócios que você me entende, saca? Ele faz amor com o suco, aquela bolinha de energia era ele fazendo amor com o suco quando ele pegava ela, então ele ficava mais forte. E aí você batia em outro depois lobo, ia matando os inimigos antes disso, mas batia em outro lobo e ficava mais forte ainda. E quando a gente pega essas bolinhas, a gente fica mais forte, nossos ataques matam os inimigos mais rápido. E a gente pensa, caraca, mano, esse cara tá gigante. Ele começava com, tipo sei lá, um maiôzinho, aí o maiôzinho dele rasga, maiôzinho. E aí ele depois fica só com uma tanguinha. Mas enfim, quando a gente mata o último lobo e ele vira uma bola de energia, de suco, a gente pega e aquilo não era só um suco comum, não. Aquilo lá fazia a gente virar um fucking ultra mega lobisomem, ou labisomem, como meu pai fala. E aí a gente pegava a bola de energia e a tela fazia isso. Foi muito louco, tipo, eu tava jogando no PS2 em 2008, 2009, aquilo já não era novidade pra muita gente. Muita gente já conhecia aquele jogo, já crescia jogando, porque ele saiu nos anos 90, né? Final dos anos 80, na verdade. Mas mesmo assim me surpreendi, eu fiquei, caraca, ele virou lobisomem, mano, que louco. E a gente soltava umas bolas de poder que pareciam um Hadouken.
E depois a gente também dava uma voadora. E a gente chegava no chefão. E ele vinha com os raios assim que afastavam a gente. Quando a gente chegava perto, ele depois crescia e virava um capetão sinistro. E, nossa, mano, o primeiro vídeo que eu vi isso eu também fiquei com muito medo. Ah, é, e ele também fala um negócio antes de começar a luta. É assim que eu entendia, né? Mas é Welcome to your doom, né? Bem-vindo à sua condenação, algo assim. E aí começa a luta, ele joga várias cabeças em cima da gente. E a gente tem que desviar delas. Até que a gente consegue vencer. É um pouco difícil a luta, né? Tu não passa muito sufoco, mas também não é tão fácil. Mas aqui é chefão, né? Mas a gente vence. É o primeiro chefão. Ele suga nossas bolas de energia, abre um buraco no chão, ele vira uma cabeça tipo Zordon e depois sai rindo da nossa cara. E aí a gente vai e pula nesse buraco que ele acabou de abrir e a gente cai no subsolo, numa caverna e começa a segunda fase. E aí, amigos, é aí que eu comecei a passar dificuldade. Porque, cara, jogo de 16 bits é incrível como vários dessa época seguiam essa linha. Que era assim, primeira fase era fácil, a segunda já era muito difícil e com sorte tu já chegava no chefão. E tu ia ficar preso ali se tu fosse muito noob. E era o que acontecia comigo, tipo, 99% das vezes. E eu morria muito nessa fase, porque tinha tipo uns dragão serpente que pra eles morrer a gente tinha que bater no rabo dele, que era que nem de cascavel, assim. Só que se a gente não matasse, eles davam um dano na gente, a gente pulava pra longe. E tinha uns bichinhos muito chato que eles eram tipo um sapo cururu, sanguessuga, que pulavam na nossa cabeça, a gente tinha que ficar se mexendo pra sair, pra desvencilhar eles, e era um saco isso também, enquanto esses outros bichos podiam pular na gente. E tinha um outro monstrinho, né, que vale pontuar nessa fase, que é basicamente aquela montaria do Golden Axe, que parece um papagaio, um dinossauro, sei lá o que aquilo lá. Mas ele tá no Golden Axe também. Eu fiquei sabendo que a galera que fez o Golden Axe usou esse mesmo bichinho e reaproveitou ele. E tem uns outros diabinhos que voam, que também são sacos, porque eles voam, né? E eu pulava, olha pra ver como era noob, né? Eu não manjava o jogo. Eu pulava e tentava bater nele, só que nisso eles encostavam em mim antes e eu me ferrava. Depois que eu vi que a estratégia melhor era se agachar e dar um soco, um chute pra cima. Mas, cara, demorou muito tempo pra eu sacar isso, tipo, anos. Aí a gente mata depois, né, os lobos todos, pega energia como na primeira fase e vira um outro monstro que é esse dragãozão, dragão verde. E ele. A gente faz um barulhão assim e vira esse dragão que ele solta choque, uns raios e também o golpe especial dele que os raios cobrem a área toda dele e os inimigos são atingidos. A gente vai para a próxima luta contra o chefe, ele vira esse bicho que tem vários olhos e parece até o Shuma Gorado, Marvel vs Capcom, quem lembra, né, quem jogou Marvel vs Capcom. E é igualzinho. E é muito chato esses olhos, cara. E nisso, eu acho que se eu cheguei na primeira vez, nessa época do PS2, se eu joguei essa fase a primeira vez, até o final, deve ter sido duas vezes eu morri pra esse cara, e aí o que acontecia, né? Eu morria muito, eu parava e ia jogar outra coisa, simples. E de novo, deve ter uns caras falando, ah, mas tá noob, cara, esse cara gamer raiz não desiste, vai até o final e tal, usa servistete. É, realmente, gente, é bom essa coisa da gente tentar. Só que eu era uma criança, só queria me divertir. E eu acho que videogames, até hoje, eu penso que videogames, antes de tudo, tem que te divertir. Apesar que eles possam ter um desafio, né? De fato, a gente tem que querer encarar esse desafio, logo de cara, óbvio, e se divertir durante ele. Agora, se for uma tortura, simplesmente ele perde a graça, né? E tudo de videogame é ser divertido. E é curioso falar isso nos dias de hoje, né? Porque tem Dark Souls e todo mundo fica, ah, meu Deus, Dark Souls é o jogo mais difícil que tem. Sendo que, cara, na época do Super Nintendo, principalmente, do Mega Drive, até do Nintendinho, a regra era ser difícil, porque os jogos eram curtos, ou então eles eram baseados em jogos de arcade, que eram difíceis de propósito, pra tirar tua grana, né? Sugar tuas fichas, comer tuas fichas. Quem lutou contra o Rugal em qualquer cofre sabe o que eu tô falando, né? Ou jogou qualquer Metal Slug, jogar Metal Slug sem morrer é uma tarefa pra poucos. Mas então eu cansei, cara, e fui jogar outras coisas. Eu fui jogar, sei lá, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, GTA San Andreas, que era o que eu jogava muito, principalmente Lego Batman. Lego Batman eu adorava, eu joguei muito.
Era o jogo que eu mais jogava nessa época. E ficou assim durante anos. Então, um dia, né, que eu, assim como vocês, né, devem ser, eu sou assim, pelo menos, né? Eu vejo muitos canais no YouTube de retro game, mesmo não sendo conhecido da época. Velberan, Warpzone, Assopra-Fitas, toda essa galera aí. Inclusive a minha inspiração para fazer esse vídeo é o vídeo do Velberan, muito bacana o vídeo do Velberan. E eu peguei para jogar já adulto, praticamente, uns dias desses, né? Eu tava comentando sobre esse jogo, falando que eu sempre morria na segunda fase. Até alguém falou assim, alguém me disse, ah, cara, por que você não pega e joga na versão de arcade? Eu, é mesmo, né? Eu já sabia que tinha versão de arcade, só que eu nunca tinha parado para jogar. Versão de arcade para emular é muito tranquilo, porque são fichas infinitas praticamente, então dá pra tu ir até o final. Eu fui jogar até o final e eu finalmente consegui derrotar o vilão na segunda fase, o chefe na segunda fase, e fui pra terceira. E a terceira tem umas vespas, já começo dizendo que ela tem umas vespas muito chatas, umas vespas douradas, eu quase não consigo bater nelas. Vocês vão estar vendo na gameplay aí de fundo que eu tô morrendo. Morrendo não, né? Mas eu tô levando muito dano delas. Eu tô o tempo todo tomando uma na cara, seja dessas vespas e desses inimigos, mas principalmente dessas malditas vespas. E tem umas tartarugas também, muito estranhas. Uma tartaruga lesma, enfim. Aí a gente vai jogando, derrota os inimigos e pega as energias, né? Faz amor com o suco de novo. E consegue virar a transformação dessa fase, que é um urso. E esse urso, tem gente que não gosta, mas eu gosto dessa transformação, cara. Eu gosto de todos, pra falar a verdade. Aí a gente vira esse ursinho aí, que ele, o poder dele é soltar esse bafo e virar uma bolinha. E é isso, basicamente. A gente vai passando, derrotando os inimigos e chegando no outro com o chefe, ele vira essa, esse caracol, lagartixa, dragão, sei lá, ele joga umas bolas de energia de fogo. E basicamente para vencer ele, a gente tem que pular e virar a bolinha para poder alcançar o ponto frágil dele, que é no topo, né? E nisso a gente vence ele. Depois a gente passa essa fase, vai para a penúltima fase, que é numa ruína meio grega, né? Que a temática do jogo é essa. De novo, lutando com os mesmos inimigos. A diferença que tem de inimigo novo aqui nessa fase é que tem um Minotauro. Um Minotauro com um machado dourado, que é um saco. Eu odeio esses inimigos voadores desse jogo também. A gente vai vencendo os inimigos, né? Como eu já estou me repetindo muito aqui. E chega na última fase, que é basicamente lutar de novo contra o velho da van. E aí não me esquecer, a transformação dessa fase é um tigre. A gente pega e vira um tigre. Ele é igualzinho ao lobo. Tem pouca diferença. A gente solta esse poder que é tipo um Hadouken também. E ele joga os poderes. É uma coisa que eu esqueci de falar. Nesse jogo a gente pode jogar os poderes em pé, né? E agachado. A gente pode jogar os poderes em pé e agachado. E a única diferença dele pro lobo é que a voadora dele, em vez de ser pra frente, é pra cima e pra baixo. A gente, chegando no chefe, consegue ver, inclusive, até um easter egg, que tem um rinocerontezinho, que, já dando spoiler, é a última forma do chefe. E aí, a gente vai ver ela só no final, mas ele já tá aí. Inclusive, uma curiosidade, esse chefe aparece no Detona Ralph, naquela reunião tipo Alcoólicos Anônimos do Ralph. E a gente vai lá, luta com o chefe, ele vira esse bebê dragão esquisito que solta uns sóis e aparecem os outros dragõezinhos que saem dele. A gente consegue vencer ele e vai para a última fase. E a última fase é uma coisa espetacular, meus amigos. Quando eu cheguei nessa fase, eu fiquei, caraca, mano, demorou muito tempo, eu finalmente estava na última fase. E começa, né, que é tipo um submundo, um inferno, né, porque a gente vai descendo os círculos do inferno. E a gente vai lutando contra um monstro que é tipo um javali com uns porretes, assim, um inimigo novo, né, que tem. E uns unicórnios que parece muito aquele episódio do Mistureba. Quem lembra desse desenho que tinha aquele Corcel Ômega? Sei lá, ele me lembra isso. E tem uns bodezinho também, meio demoninho. É uma fase muito chata, é a última fase, então os inimigos são literalmente uns capeta. É muito chato. Mas o legal do cenário dessa fase é que tem umas almas assim, meio atormentadas.
e tal, né? Sofrimento. Tem até algumas obras de arte. Tem o Senhor Pensador aqui e o Grito, né? Então a gente chega na última fase e consegue lutar contra o chefão que ele... Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, né? A gente vai mudando a roupa do manto do vilão vai mudando. Em cada fase é um manto diferente. Por isso que algumas pessoas acreditam que sejam magos diferentes. Né? Mas, sei lá, ele pode ter só trocado de roupa, né? Durante uma fase ou outra. Enfim. E a última transformação dessa fase é o lobo. A gente volta pro lobo, só que é uma versão mais bufada, por assim dizer, mais apelona desse lobo. A gente vira ele e ele tem um pelo dourado, né? E a gente segue até o final nisso. E aí, meus amigos, eu cheguei, caraca, finalmente eu tava na última fase. Eu, criança, morri várias vezes nesse jogo e eu tava na última fase. E aí eu tava lá, não, agora eu vou matar esse desgraçado. E batalha final, muito tensa. O rinoceronte tem uma investida assim, ele dá uns coron na gente, que dá um dano considerável. E ele dá uma pressionada, é uma fase difícil, ele dá vários socos, mas a gente continua lá, a gente continua, a gente também tá forte, vai lá, e eu consegui, perseverei, e conforme a gente vai batendo no vilão, ele vai ficando, ele começa cinza, ele vai ficando roxo, né? Por isso que no Detona Ralph ele tá todo roxo. É como se ele tivesse com raiva assim, lembra até Samurai Shodown também, que os inimigos ficavam vermelhos, né? Mas no caso ele fica roxo. E tá, aí a gente finalmente vence o vilão, ele morre, a gente consegue vencer, sai uma pombinha daquele buraco que abria, né? Que antes de aparecer a cabeça do vilão, aparece uma pombinha. Ela vira uma princesa, né? Que é basicamente a Atena. E aparece felizes para sempre. A gente se junta com a princesa, conseguimos cumprir nossa missão. E eu fiquei, caraca, eu zerei o jogo, mano. E, tipo, nessa hora eu tava muito feliz, cara. Deu até vontade de chorar. Não sei porque eu não caiu numa lágrima, mas eu me arrepiei todo, porque eu lembrei da criança que eu era antigamente, que morreu várias vezes, que queria zerar esse jogo, mas ele era muito difícil. E foi muito legal, cara. Foi muito bacana ver esse final. A gente vai vendo as imagens que mostram um pouco da fase, né? Vai indo de trás pra frente. Não, vai indo normal mesmo, né? Mostra os perigos que a gente passou, tudo mais. Até que aparece a gente se reunindo de novo com a princesa, com Zeus. E aí eu descubro que era tudo um filme, porque a galera tira a roupa, aparece os bichinhos tudo pendurado assim, como se fosse um efeito especial de filme de baixo orçamento. A Atena tira a peruca, ela é uma mulher ruiva, ela é loura no jogo, ela é ruiva. Aparece um cara com uma plaquinha escrito End. E aí aparecem os criadores, né, e tal do jogo. E depois todo mundo meio que se junta e vai beber num bar, tipo, tanto o vilão quanto os caras que se vestiam de monstro, tá todo mundo com um litrão, e aparece o nome, né, Team Shinobi Verão de 88. E é isso o final, cara. E eu fiquei, meu Deus, cara, como é que pode? Eu passei quase 15 anos da minha vida tentando zerar esse jogo, morrendo, eu me afastei quando eu finalmente tento, por mais que seja uma versão de arcade e tal. É isso, saca? E eu sorri, eu fiquei sem saber, saca? Meio com vontade de sorrir. Porque foi um final muito besta. Eu queria chegar no final, descobrir, ver uma cena bacana. Então, mesmo que fosse o final clichê, a gente até pensar, mas, pô, pelo menos eu ganhei. Aí os caras me metem essa que era, no final era tudo um filme. Mas aí eu ri, cara. Eu só. Foi aí que eu reparei aquela frase clichê. Aquela frase clichê que todo mundo ouve, né? Que até o Tony Stark fala no final do filme. Enfim, eu tô me contando de coach. Foi aí que eu pensei naquela frase clichê, né? Tipo, o que importa não é o fim, é a jornada, né? O verdadeiro alter de bichos são os amigos que fazemos no caminho. É basicamente isso. E, cara, eu tinha que fazer um vídeo falando sobre isso. Foi uma experiência assim que. Incrível, cara. Por mais que seja um jogo simples e tal, é incrível como a gente cresce. E os videogames acompanham a gente geralmente, né? E eles marcam a nossa vida. Por mais que esse jogo eu sempre não conseguisse passar da segunda fase, ele me marcou muito. E foi muito bacana poder crescer, tendo essa oportunidade, um jogo curtíssimo e tal. E aprender essa lição que, por mais besta e simples, a gente tem que ter, né? Porque eu sou um cara que eu sempre
pensa em chegar no final das coisas. Quando a gente joga videogame, a gente quer ver os créditos finais, quer ver o vilão sendo derrotado, quer ver um final feliz, ou até mesmo um final triste, né? A gente quer ver as nossas escolhas valerem a pena. Tem vários jogos que trazem isso, né? Trazem uma sensação de jornada. Por exemplo, eu senti muito isso quando eu terminei Dragon Age. Ou então quando a gente derrota aquele chefe ultra mega difícil, tipo o Rugal, como eu falei no KOF, ou então algum outro visão de jogo de luta. Chefes de jogos de luta sempre dão essa sensação, né? Tipo o Bison, o Akuma, o Seth, ou então algum outro vilão de jogo de luta que eu não vou lembrar agora, enfim. Mas, cara, um joguinho simples de 88 que mal tem 6 fases me ensinou uma coisa muito simples, saca? Que é isso, cara. Como o Tony Stark, de novo, né, tentando falar, como o Tony Stark disse no final do Vingadores Ultimato, parte da jornada ao fim, e ao mesmo tempo que parte da jornada ao fim, o que importa é a jornada, e não o fim, por mais que a gente vá atrás dele. Enfim, eu tentei refletir aqui, tentar dar uma de filósofo, mas eu queria mais contar minha história mesmo. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu não quero ter a pressão de ser um vídeo ultra mega editado, bom, porque não é isso. Só que eu tinha que falar sobre essa minha experiência, porque eu não tenho muito gente com quem compartilhar, então uma forma de vídeo ia ser interessante para contar um pouco da minha história. E mais uma coisa, né, falando das lições, uma lição que esse jogo me ensinou é a frase que a gente ouve toda vez que o nosso carinha morre, né? E eu entendia de novo, né, porque esse jogo tem esses áudios horríveis, eu entendia, sem levar, nega levar, nunca se vá, mas Never give up. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? Esse foi o vídeo. Eu fiz, se alguém não percebeu, de novo, né? Como eu falei no início. Não é uma análise. Eu não tô aqui pra fazer um vídeo também de curiosidade, trazer vários fatos. Eu só quero contar a minha história com esse jogo, porque eu senti vontade de contar. E se eu for levar esse canal, vai ser focado em só contar minhas histórias mesmo. Assim, sem roteiro, sem muita pretensão. No futuro, quem sabe, eu elabore mais, mas por hora é isso. Eu fiz esse vídeo meio que nas coxas, né? Nas 3 pauladas. Mas se não fosse assim, talvez não sairia nunca. Então é só isso. A gente tem que começar de algum modo, né? A gente tem que tentar fazer algo quando a gente tem vontade. E a lição desse vídeo que fica é essa, né? Vamos lá, vamos continuar, por mais que a gente morra muito, por mais que a gente espere muito, que o importante é que talvez a gente pode desistir no momento, mas vamos voltar, se é algo que a gente quer, vamos tentar insistir um pouco, né? E eu não quero parecer piegas e clichê, mas é aquilo, né? Como eu falei também durante o vídeo, parte da jornada ao fim, mas também o que importa é a jornada e não necessariamente o fim. E é isso, gente. Eu dedico esse vídeo também para criança que um dia eu fui, eu queria muito terminar esse jogo, e para adolescente que eu também fui, que sempre quis ter um canal e agora eu tô fazendo algo assim. Não tenho pretensão necessariamente de ficar famoso, claro que ia ser legal, mas não necessariamente é isso, eu só quero contar minhas histórias. E se tem alguém que se interessa por elas e gosta de ouvir, e se diverte e aprende algo, eu já tô feliz com isso. Então, muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo do canal, manual, até rimou. E a gente se vê daqui a quanto tempo? Não sei. Mas espero que a gente se veja por aí em algum próximo vídeo que eu poste. É isso, pessoal. Tamo junto. Dá o like, compartilha. Fui. Até mais.